Nesta lição, evidenciaremos a importância de se viver em santidade à luz do Antigo e Novo Testamento. Apresentaremos 7 razões bíblicas que são motivo para que todo crente busque a santificação. E, por fim, mostraremos que a vida do cristão deve ser oferecida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui estou muito feliz e satisfeito com o Senhor pela oportunidade que Ele me concede de dar início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 9, datada do dia 26 de fevereiro de 2023, cujo título é A Santidade é a Marca do Crente. E me permita fazer um trocadilho com o título da lição e dizer que uma das marcas do bom professor da Escola Bíblica Dominical é ser assinante da ferramenta EBD. E é por essa razão que quero recomendar a todos vocês que já fazem parte da ferramenta a utilizarem todos os recursos que semanalmente disponibilizamos aqui de forma exclusiva para o aluno da ferramenta. Os irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube, não passem por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, sobretudo o material gratuito que disponibilizamos aqui no YouTube. E mais importante que isso, conheça a plataforma da ferramenta EBD. O link está na descrição deste vídeo, está aqui embaixo. Clique e conheça essa ferramenta extraordinária. Vamos à exposição da nossa lição. O texto principal nos diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Veja como esse texto está registrado na versão NVI. Vocês, porém, aqui há uma identificação do público-alvo. Pedro está se dirigindo aos irmãos dispersos em várias regiões do mundo antigo e ele está com uma mensagem específica, dando a essas pessoas, dizendo o seguinte: vocês perseguidos, vocês que estão dispersos, vocês que aceitaram a Jesus e são testemunhas do Evangelho, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na versão NTLH, esse mesmo texto, ele está registrado da seguinte maneira: mas vocês são raça escolhida. E presta atenção aqui em todos os privilégios e responsabilidades que o apóstolo Pedro ele faz menção. São raça escolhida, vocês são os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Isto é, vocês são posse do Senhor. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Eu gosto da forma como a paráfrase NTLH traduz isso aqui, né? Vocês foram separados para esse fim exclusivo. Que fim, irmão Murilo? Anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Esse texto aqui, ele está carregado de linguagem verotestamentária. O que isso quer dizer?
Pedro está fazendo uso de várias passagens do Antigo Testamento quando escreve essa parte aqui de sua epístola. Por exemplo, ele tinha em mente aqui Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Ele tinha em mente Deuteronômio, capítulo de número 7 e o versículo de número 6. E ele vai mostrando que a igreja agora, ela é um reino, ou melhor, a igreja é uma instituição divina composta por sacerdotes, por pessoas escolhidas, por pessoas santas, por pessoas separadas. Israel tinha essa finalidade de ser um reino, uma nação de sacerdotes. Eles falharam, eles se desviaram do propósito estabelecido por Deus. Agora esse propósito, ele é visto na igreja. A igreja é esse aglomerado, é esse ajuntamento de sacerdotes do rei. É esse povo escolhido, esse povo que foi resgatado da escuridão para a luz. E olha aqui, quero enumerar com vocês os privilégios que Pedro assim também faz, ou que Pedro ele destaca nesse versículo de número 9. Primeiro privilégio. Primeiro você precisa entender o seguinte, que ele está escrevendo para os dispersos. Eram irmãos que estavam sendo perseguidos e que estavam passando por muitas privações por amor ao Evangelho. E Pedro está mostrando a essas pessoas que servir a Jesus não é simplesmente ter uma vida marcada por renúncia, mas ter uma vida cheia de privilégios. E olha o primeiro privilégio. Vocês são geração eleita. A eleição fala de escolha. Deus escolheu vocês. Vocês são a preferência de Deus. E a escolha de Deus não acontece por mérito. Deus não escolheu no passado a nação de Israel porque era um grande povo, mas porque amava aquela nação. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deus também nos escolheu inteiramente com base em seu amor e em sua graça. Olha o que é que diz João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Então, o que é que Pedro está dizendo aqui? Nós temos esse privilégio de termos sido a preferência de Deus, a escolha de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, não por mérito, porque em nós não tinha nenhuma qualidade, nenhuma virtude que fizesse com que Deus nos amasse ou que nos tornasse merecedores de sua atenção e graça. Mas, através de sua misericórdia, Ele nos elegeu. Pedro cita um segundo privilégio, quando ele diz que somos sacerdócio real. Isso aqui é muito bonito porque quando ele fala de sacerdote, ele fala de presença, de proximidade, de mediação. Nós, dentro dos termos da nova aliança, podemos adentrar no santuário. Podemos ir além do véu. O véu do templo foi rasgado com a morte de Cristo. E isso mostra que ele estava abrindo um novo acesso até o Pai. Não ficamos de fora. Não ficamos mais nas margens ou nas intermediações do tabernáculo. Agora podemos entrar à presença de Deus. Podemos chegar até a sala do trono. Podemos ter comunhão com o Senhor de todo o universo. Aleluia! Não precisamos mais de mediadores humanos. Nós agora podemos nos achegar a Deus com confiança e chamá-lo de papai. O terceiro privilégio que Pedro elenca aqui neste versículo é que nós somos nação santa. Então veja, povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Ele nos chamou. Ele nos separou, Ele nos tirou do mundo e Ele nos fez cidadãos de um reino eterno, de um reino celestial. Os cidadãos da nação santa, eles têm características comuns por meio de Cristo. E Pedro retrata que o povo de Deus é uma nação santa. E isso significa que nós fomos separados para servir ao rei, ao governante desta nação. Quarto privilégio, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Isso aqui tem uma ligação muito forte com a vida de santidade. Por quê? Antes, quando não éramos salvos,
quando vivíamos no pecado, pertencíamos a Satanás. Éramos escravos do pecado, do mundo, servíamos às concupiscências da carne. Porém, agora, após crer em Cristo e ser salvo, aleluia, por seu sacrifício, passamos a fazer parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Esse povo que é propriedade exclusiva tem um valor. Foi comprado por um bom preço. Não foi o preço de boi, o preço de sangue de ovelha, de bode, não. Foi o preço do precioso sangue de Jesus. Mas Pedro ele não elenca aqui só privilégios. Ele fala também de responsabilidade. E uma das responsabilidades presentes aqui no texto é esta: proclamar as virtudes daquele que os chamou, daquele que nos chamou. Olha, pensa bem aqui comigo. Se eu sou povo eleito, se eu sou sacerdote real, sacerdócio real, exerço o sacerdócio real, se eu sou nação santa, propriedade exclusiva de Deus, eu tenho responsabilidade. A minha vida deve testemunhar que eu não estou mais em trevas, que eu estou na luz. É por isso que o autor da lição, ele escolheu esse texto aqui como um texto principal, porque ele fala muito desse aspecto de testemunho, de santidade, de forma diferente de viver. Se nós somos tudo isso aqui que Pedro diz que somos, então nós devemos andar como quem anda na luz. Somos luz e não trevas. Nossa vida deve testemunhar, deve irradiar, aleluia, luz. Deus nos chamou por meio de sua graça e nós devemos andar em conformidade com o nosso chamado. Dentro do subsídio aí, tanto você que está me assistindo pelo YouTube ou você que está na ferramenta EBD, você verá que nós fizemos aí um mini fluxograma. Nós dividimos aí todo o versículo na versão NAA. Você vai ver aí ponto 1, caracterização, ponto 2, caracterização e assim por diante. Fica melhor até de você esboçar o texto principal. O resumo da lição. A santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, essa temática, santidade, ela é algo que percorre todas as páginas das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Deus é um Deus santo e ele exige que o seu povo seja santo. A marca do povo de Deus é santidade, independente da aliança. Seja na antiga aliança, seja na nova aliança, Deus requer santidade de seu povo. E a expressão marca, que aparece tanto no título da lição como no seu resumo, ela tem um sentido bem interessante nos dicionários de língua portuguesa. Primeiro sentido, marca é um sinal visualmente perceptível que dá identidade. Quando o povo andava conforme a lei, eles tinham uma identidade, eles eram servos de Deus, eles obedeciam à lei de Deus, eles eram povo separado de Deus. Marca, também dentro do dicionário de língua portuguesa, significa ou é um sinal distintivo, vê só, é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem. Já parou para pensar? Um crente, quando vive em santidade, ele está mostrando quais são as origens dele. Ele é do céu. Ele vive conforme os valores do céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele está mostrando que está em Cristo. Então, o povo de Deus em ambos os testamentos pode ser identificado como nação santa, propriedade exclusiva e sacerdócio real, à medida em que se sujeita, segue, obedece e vive a palavra de Deus. Temos aqui alguns objetivos que precisam ser alcançados. O primeiro deles é mostrar que a santidade é a marca do crente no Antigo Testamento. Faremos isso. O segundo, saber que a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. É muito mais ainda, né? No Novo Testamento nós temos uma clareza do que é santidade. E por fim, temos aqui o terceiro objetivo, que é apontar a superioridade do culto oferecido pelo crente no Novo Testamento, o culto racional. O primeiro ponto da lição nos diz o seguinte: a santidade como marca do crente no Antigo
Testamento. E eu queria chamar você a atenção a um ponto que deve ser considerado. E ele é o seguinte: a santidade de Deus, ela é revelada não só no Antigo, como também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas, os escritores dos livros históricos, o escritor do Pentateuco, o escritor dos livros sapienciais, os escritores, de todos os livros que compõem o Antigo Testamento, sempre focaram na santidade de Deus. As Escrituras dão esse título a ele. Ele é santo. Isaías capítulo 57, versículo 15. Ou o que é santo? Jó 6:10, Isaías 43:15. Ele também é chamado de o Santo de Israel. Salmo 89, verso 18, Isaías 60:14. A piedosa irmã Ana, em seu cântico profético, ela disse o seguinte, 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 2. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. O homem, ele vive em santidade, o homem precisa ser santo, mas santo como Deus, ninguém é. E no Velho Testamento, atribuir a expressão santidade a Deus significa dizer que ele é separado de tudo o que é mal e corrompido, conforme nos ensina Jó capítulo 34, o versículo de número 10. Seu caráter é santo e ele é um padrão absoluto de perfeição moral. Podemos olhar para Deus e entender que ele não pode ser tentado pelo mal. Em Deus não há resquício de mal algum. Lembra do símbolo da nova era, do Yin Yang, Onde você tem um ciclo, aí esse ciclo tem uma parte branca e uma parte preta. Na parte branca tem um círculo minúsculo preto. E na parte preta tem um círculo minúsculo branco. E esse símbolo, ele tem a finalidade de mostrar que por mais que alguém seja bom, ele sempre terá um pouquinho de maldade. E por mais que alguém seja mau, ele terá um pouquinho de bondade. E isso não pode ser atribuído a Deus. Eu não posso dizer, olha, Deus é bom, mas lá no fundo ele tem um pouquinho de maldade. Não. Quando nós falamos em santidade, nós devemos entender que ele é completamente separado do mal. O profeta Abacuque chega a dizer, tu és tão puro de olhos que tu não suporta olhar, tu não suporta ver o mal. Deus, ele é um padrão de retidão absoluta, é um padrão de perfeição moral, é um padrão de santidade. O salmista, no Salmo 99, verso do 1 ao 5, ele diz o seguinte a respeito da santidade de Deus. O Senhor reina, ele é o rei de todas as coisas. As nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Ele é santo. E aqui o salmista tem o propósito de mostrar que Deus se distancia de todas as coisas terrenas em termos de pureza, de santidade. O salmista continua, Rei poderoso, amigo da justiça. Ele não compactua com a justiça. Ele é amigo da justiça. Ele estabelece a equidade. E é ele quem faz a equidade. Fizeste em Jacó o que é direito e justo. O que é que o salmista está cantando aqui? Todas as ações de Deus na história do povo de Israel são pautadas em justiça, em equidade. Ele só faz o que é direito no meio do seu povo. Ele conclui dizendo, exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado de seus pés. E a conclusão do salmista, ele é santo. Então, em síntese, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e proféticos revelam a santidade de Deus. Porque é importante afirmar que Deus é santo. Porque o conceito de santidade, ele parte a partir da santidade de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, e aqui nós já queremos expor o subponto de número 1, nós percebemos que a santidade ela tinha dois aspectos.
Primeiro aspecto, aspectos exteriores e cerimoniais. E o segundo aspecto, o moral e o espiritual. Quando eu penso em aspectos exteriores e cerimoniais, eu me lembro aqui dos rituais que aconteciam no tabernáculo, toda a questão de se lavar, a questão de preparar o sacrifício, a questão do que era puro, do que era impuro, do que se podia fazer, do que não se podia fazer, do que se podia comer, do que não se podia comer, desses ritos cerimoniais. Isso expressava uma pureza, isso expressava uma santidade. Olha, não se pode aproximar-se do Senhor de qualquer maneira, não se pode se chegar a Deus de todo jeito. Tinha todo um ritual, não só para as pessoas de cargo, de liderança, como sacerdotes, profetas, reis, mas também tinha todo um ritual que envolvia a nação como um completo. Quando nós pensamos no aspecto interno, no aspecto moral e espiritual, nós levamos em consideração que Deus é santo e ele exigia que o seu povo fosse santo. E isso aqui incluía uma questão de cultivar um caráter de santidade. Era algo muito mais além do exterior, muito mais além do rito. Era algo interno, era algo aqui, de dentro. Era algo que acontecia aqui, no coração, ser santo, algo moral. Deus, ele deixa isso bem claro quando ele orienta Moisés a escrever Levítico, capítulo de número 19. Olha o que é que diz o versículo de número 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, o padrão de santidade era Deus. Eles tinham que olhar para Deus, tinham que olhar para a revelação de Deus e tinham que ser santos, porque o Deus que eles serviam era diferente de todos os deuses das nações vizinhas. O Deus que Israel servia era um Deus santo. Em Levítico 1, ou melhor, Levítico 19, 1 ao 4, encontramos a expressão santidade como palavra-chave. E os seguintes pontos podem ser destacados. Primeiro, já falamos aqui, Deus é a fonte de toda a santidade. Segundo, Deus é o padrão de santidade. Veja todo o livro de Levítico, como Deus era detalhista na questão da adoração, na questão da forma como as pessoas, como os homens deveriam se aproximar dele. Deus foi muito detalhista nesse aspecto. Por quê? Porque Deus é santo e exige santidade. Segundo, ele é o padrão de santidade. Terceiro, santidade é a separação do mal e também a separação para Deus. Esse conceito de santidade em Levítico e também no Antigo Testamento, ele é muito interessante porque ele tem um polo negativo e um polo positivo. Por exemplo, o polo negativo: não faça isso, não se envolva com isso, não diga isso, não tome esse caminho, porque esse caminho desagrada a Deus, porque esse caminho aborrece o Senhor. Então não faça, não faça, não faça. Renúncia, abdicação, separação daquilo que é mal. E havia também a questão, no polo positivo, a questão da dedicação, do serviço. Você não faz o que é mal para se dedicar e servir a Deus naquilo que agrada a Ele. Quando falamos ainda sobre o Antigo Testamento, e eu queria destacar isso aqui, é o subponto 2, eu já quero também envolver o subponto de número 3, falando sobre o tabernáculo e a responsabilidade que o povo na Antiga Aliança tinha de viver em santidade. O tabernáculo, a aula não é sobre o tabernáculo, ela é apenas um subponto aqui do tópico de número 1, então não gaste muito tempo falando sobre o tabernáculo. Quando nós pensamos nesse elemento do Antigo Testamento, que foi o tabernáculo, nós entendemos que ali, aquela tenda, foi o lugar onde Deus escolheu para se manifestar, para revelar a sua presença, a sua glória no meio de seu povo. Ele também, ou o tabernáculo, é chamado de santuário ou tenda da congregação. Por que o tabernáculo é conhecido como tenda da congregação e santuário? Porque era o lugar onde o povo se encontrava com Deus. Era o lugar onde o povo sabia que Deus estava presente. Então era um lugar de encontro. O tabernáculo ele tinha essa função de servir como um local de comunhão entre o Senhor e o seu povo. E nesse aspecto, ele indicava um meio de se aproximar de Deus e de se relacionar com Ele. E por esse motivo,
O povo, ele tinha que ser santo. Veja, Deus está em nosso meio. E nós não podemos nos achegar a Ele de qualquer maneira. Precisamos ser santos. Portanto, é notório que nas intermediações do tabernáculo, no pátio, era o local onde o povo oferecia sacrifício, onde o povo conversava com os sacerdotes, o povo confessava os seus pecados, para então receber a aprovação, ser aceito por Deus e poder ter comunhão com Ele. Todos os elementos do tabernáculo, seja a mobília, a liturgia, os sacrifícios que aconteciam lá, apontavam para uma verdade elementar. Me permitam ser redundante aqui e repetitivo. Qual é a verdade elementar? Deus é santo e exige santidade de seu povo. Não dá para se aproximar de Deus com uma vida desregrada, não dá para se aproximar de Deus com um coração impuro. Deus quer que o seu povo seja quebrantado, que o seu povo se aproxime dele com um coração arrependido. Veja o exemplo narrado em Levítico capítulo de número 10. 2 sacerdotes, filho do sumo sacerdote Arão, entraram, tudo indica, embriagados no tabernáculo e ofereceram perante o Senhor incenso estranho, fogo estranho. No momento que eles entraram e ofereceram a oferta de incenso, Deus os consumiu. Eles morreram. E Deus orientou os sacerdotes a tirarem ele do tabernáculo e falou com Arão, dizendo o seguinte: você não vai chorar. Olhou para os irmãos os irmãos desses 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, e disse assim: vocês também não vão chorar. Eles vão ser colocados diante do povo e vocês que são família não chorarão. Mas por que a gente não pode chorar? Porque eu sou santo e eles profanaram o tabernáculo. A minha santidade os consumiu. Se vocês chorarem, vocês estarão demonstrando que eu estou errado em agir dessa maneira. Então, quando o povo viu aquela reação de Arão e de seus filhos, o povo temeu a Deus. Deus é santo. Não podemos nos achegar a Ele de qualquer maneira. Devemos ser santos. Então, o Antigo Testamento, ele mostra que a marca do povo de Deus, do homem e da mulher de Deus, era santidade. Porque Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Vamos para o tópico de número 2, para a gente não ficar aqui em ciclos. Tópico de número 2, a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. E nós temos aqui alguns subpontos: a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo, a santidade da Igreja de Cristo, e a santidade é exigida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu queria sintetizar o tópico de número 2, lhe apresentando 7 razões à luz do Novo Testamento para o crente buscar a santificação. O Novo Testamento, ele traz mais luz sobre esse tema, sobre santidade. E eu quero expor aqui pelo menos 7 razões. Tanto os evangelhos como o livro histórico de Atos, as epístolas paulinas e gerais e o livro do Apocalipse, eles discorrem sobre esse tema santidade. Olha aqui, a primeira razão para se ser santo. É um texto extraído de uma epístola geral. Deixe-me dizer aqui a primeira razão. Devemos ser santos porque a voz de Deus nas Escrituras Sagradas assim nos ordena claramente. Aí vem o texto de uma epístola geral. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, todo viver do crente deve ser um viver em santidade. E isso está presente no Novo Testamento. Segunda razão, devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Cristo veio morrer por nós para a gente ser santo. Ele passou pela cruz para que nós fôssemos santos. Seu sangue nos purifica, nos santifica, nos separa. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 14, Novo Testamento, aqui agora já uma epístola paulina. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo. Olha só, por que Jesus morreu? O Novo Testamento nos dá
uma orientação com relação a essa dúvida. Por que é que Jesus morreu? Ele morreu para que você fosse purificado. Ele morreu para que você fosse santo. Para nos remir, diz o texto. Nos remir, nos purificar. Cadê o texto aqui? Está aqui. A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Terceira razão, devemos ser santos porque essa é a única evidência segura de que possuímos fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu tem uma fé, ou se tu professa, tu diz ter fé, e não vive uma vida de transformação, uma vida de salvação, uma vida de santidade, que fé é essa? É uma fé morta. A fé autêntica sempre haverá de manifestar-se por meio de seus frutos. Ela santificará, operará por meio do amor e vencerá o mundo e purificará o coração. Tiago, capítulo de número 2, versículo 14, diz: como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras e está morta. Nossa fé precisa ter fruto. E um dos frutos da fé é a santificação. Quarta razão, devemos ser santos porque essa é a única prova de que amamos o Senhor Jesus com sinceridade. Você já pensou nisso? Viver em santidade é uma declaração de amor. Eu sei que eu posso cair em pecado de imoralidade. Eu sei que é fácil se prostituir, adulterar, é fácil mentir. Eu posso cair nesses pecados. Mas por que eu não faço isso? Eu não faço isso porque eu amo Jesus. Por que eu escolho dizer não ao pecado? Porque eu amo Jesus. Não é por que motivo, senão é por quem. Por que eu não... qual a razão de eu não viver uma vida de pecado? Por Ele. É por quem? Por Ele. É porque eu amo Ele. É porque eu quero servi-lo, eu quero agradá-lo, eu quero deixá-lo feliz. Glória a Deus. Olha um texto do Evangelho, João, capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Quinta razão, devemos ser santos por ser essa a única evidência segura de que somos verdadeiros filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a Bíblia diz em Gálatas que quem anda em Espírito não cumpre as concupiscências da carne, não vive na carnalidade. O Espírito não é dado ao ímpio, o Espírito é dado ao salvo. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és santo. Aleluia! Estás vivendo em santidade, tu és filho. Glória a Deus. Sexta razão. Devemos ser santos por ser essa maneira mais provável de fazer o bem ao próximo. Nossa vida é o quinto evangelho. Nossa vida é a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. Nossa forma de falar, nossa forma de tratar, nossa forma de vestir, nossa forma de se comportar, nossa forma de reagir, nossa forma de se relacionar. Olha o que é que Mateus capítulo 5, versículo 16 diz. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso aqui fala de testemunho de santidade, de ser luz, de ser sal da terra. A conclusão do texto: tu és sal da terra, tu és luz do mundo. O teu testemunho tem que ser notório, tem que conduzir as pessoas a Deus. Teu testemunho tem que produzir benefício. Como é que a gente ajuda o nosso próximo? Dando testemunho de Cristo. Não só através da pregação, mas da nossa vida. Olha a importância de ser santo aqui no Novo Testamento. Em sétimo lugar, eu queria trazer um texto aqui do Apocalipse. Em último lugar aqui, a última. Nós devemos ser santos porque sem santidade na terra nunca estaremos preparados para desfrutar do céu. O céu é um lugar santo.
O Senhor do céu é um ser santo. Os anjos são criaturas santas. A santidade está estampada em tudo quanto existe no céu. E é por isso que o livro do Apocalipse registra no capítulo 21, versículo 27. Nela, na Nova Jerusalém, na nova cidade, na eternidade, jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando a gente pensa em santidade, devemos levar em consideração que tanto o Antigo e o Novo Testamento tratam sobre essa temática. E Deus, ele é o padrão de santidade. Como padrão de santidade, ele exige que o seu povo seja santo. Temos aqui o terceiro tópico da lição, o culto racional no Novo Testamento. E o comentarista ele foi muito feliz nos subpontos quando ele diz consagrando o corpo como sacrifício vivo, consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma, consagrando o corpo de forma agradável. Qual é a base para esse tópico de número 3? Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas coisas aqui precisam ser destacadas no último tópico da lição. Primeiro, o culto nos moldes da nova aliança é superior ao culto da antiga aliança. E isso por algumas razões. Primeiro, porque no culto que oferecemos a Deus dentro da nova aliança, nós apresentamos o nosso corpo. Nós oferecemos o nosso corpo. A palavra oferecer aqui, ou apresentar, ela sugere um ato contínuo. É algo que é feito de forma definitiva, mas também algo que é feito de forma contínua. Todos os dias eu apresento o meu corpo a Deus. Não é um sacrifício de ovelha, não é um sacrifício de bode, não. Eu apresento o meu corpo. Essa palavra corpo aqui, ela também é interessante porque ela mostra ainda mais a profundidade do culto dentro da nova aliança. Porque corpo significa completude. Tudo que sou e tudo que tenho. Então, corpo, alma e espírito e tudo o que tenho. Tanto aquilo que eu sou na parte material e imaterial, como aquilo que possuo, os meus bens, os meus recursos. Tudo deve ser colocado à disposição de Deus. Essa palavra apresentar ela é até interessante porque ela tem um sentido em termos de imagem, né? A se colocar tão perto de Deus ao ponto de sua mão nos alcançar. A ideia assim é estar tão próximo de Deus ao ponto de que ele possa apalpar. Você vê aqui, eu tenho um relógio ali, ele está longe, eu não consigo alcançar, mas eu consigo alcançar esse controle. Está aqui, ó, à minha disposição para ligar e desligar o ar-condicionado. Está à minha disposição, agora o relógio eu não consigo alcançar. Então apresentar é estar próximo, com tudo que tenho, com tudo que sou. E por fim nós temos aqui a expressão sacrifício vivo. Isso mostra também algo de superioridade quando comparado os cultos da antiga aliança e da nova aliança. Antes o sacrifício era morto. O sacrifício era de um boi degolado, de uma ovelha degolada, de uma novilha degolada. Agora na nova aliança o sacrifício é vivo. O sacrifício não é animal, é o meu corpo, é tudo que tenho e tudo que sou. Então, é um primeiro aspecto que nós precisamos aqui considerar. O segundo aspecto é o da consagração. Como é que eu me consagro a Deus? Aqui eu penso em termos de santidade, em termos de separação, não só do que é mal, mas em termos também de serviço, de estar à inteira disposição de Deus. Como é que essa consagração ela é
completa. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar aqui em 3 pontos. Primeiro, essa consagração, ela é inteira para Deus quando eu ofereço o meu corpo, os meus membros, os meus pensamentos. É tudo dele. Senhor, olha, os meus olhos a partir de agora são teus, é para teu uso. A minha boca também, as minhas mãos, o meu coração, os meus pés, tudo o que sou, Senhor, está à tua disposição. Antes, tudo o que tínhamos e o que éramos estava à disposição do pecado. Você usava o seu corpo, você usava o seu tempo, você usava os seus recursos para promover a pecaminosidade. Agora não é mais assim. Você vai agora direcionar os seus recursos, o seu tempo, aquilo que você é, para servir a Deus. Você vai se apresentar a Ele. Senhor, está aqui. Tudinho, Senhor. Tudinho aqui é teu. Usa como tu quer, do jeito que tu quer. Não sou mais servo do pecado, agora eu sou teu servo. Paulo vai mostrar que nós devemos entregar a Ele a nossa mente. Né? O mundo quer controlar a nossa mente, Deus quer transformá-la. Nossa mente deve ser inteiramente de Deus. A palavra aqui, transformar, tem a ideia dentro da nossa língua de metamorfose. É uma mudança radical. Mudança radical. Meu pensamento não está mais em satisfazer os apetites pecaminosos, não. Meu pensamento agora está em servir, em pregar, em evangelizar, em promover o reino, em orar, em falar de Jesus, em ajudar o próximo, em perdoar. Está entendendo? Olha que mudança radical. E tudo isso aqui redunda em santidade. Por fim, Paulo diz no final do versículo de número 2 que nós devemos entregar a nossa vontade a Deus. Porque é a partir do momento que nós abdicamos, que nós renunciamos os desejos, a nossa volição, os desejos, nossos planos pessoais, nesse momento que nós renunciamos tudo isso, nós passamos a experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Olha, irmãos, é muito melhor viver a vontade dele do que viver as nossas vontades. Às vezes a gente olha para um caminho e diz assim, esse caminho é tão bom, esse caminho é tão belo, esse caminho é tão bonito, mas o final do caminho é morte. Melhor é trilhar o caminho do Senhor. O caminho de santidade exige renúncia. O caminho de santidade exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, exige decisão firme. Mas é um caminho onde o crente terá vários privilégios. Jesus vai olhar, é meu povo. Eleito, nação santa, sacerdócio real, minha propriedade exclusiva. Tem responsabilidade? Tem. Mas quão formosos são os pés daqueles que caminham pela vereda das boas novas. O texto diz anuncia, mas aqueles que trilham a obediência da palavra de Deus. Olha, irmãos, muita gente por aí vai dizer que ser crente é perder tempo, ser crente é perder a juventude, ser crente é perder os prazeres da vida, mas não existe prazer melhor e maior do que colocar a nossa vida no altar de Deus e deixar Ele consumir a nossa vida como um sacrifício vivo. Tu vai ver que o retorno disso é de bênção. Amém? Então, com isso, nós concluímos aqui a exposição de mais uma lição. Os alunos da ferramenta EBD, deem uma olhadinha aí no subsídio, porque o subsídio e a aula são um complemento da lição. Às vezes na aula nós falamos muita coisa que não está no subsídio e às vezes tem muita coisa que está no subsídio que não falamos na aula. Então, use o subsídio e assista a pré-aula. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima aula de escola dominical, tenha um ótimo final de semana. Não se esqueça, abra a jaula.